Grande dúvida do eleitor, a confiabilidade das urnas eletrônicas. O repórter Matheus Meireles foi conferir, reportagem em áudio e vídeo no Jornal da Manhã. O Brasil é pioneiro no uso das urnas eletrônicas, com a implantação do sistema em 1996. De acordo com o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral, sediado na Suécia, 32 países já utilizaram a tecnologia para garantir agilidade e confiabilidade nos processos eleitorais. Para atestar a segurança do sistema e dos dados, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu mecanismos de verificação, auditagem e acompanhamento. Tudo isso com testes públicos. Partidos políticos e universidades também têm a oportunidade de analisar como os programas são utilizados, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público e a Polícia Federal. Apesar de tanta fiscalização, a falta de transparência sobre como os votos são armazenados e auditados alimenta a desconfiança da população. Mas como é que a urna funciona? Eu repassei a pergunta para o professor de Segurança da Informação da FIAP, Marcelo Lau. Bom, a urna eletrônica é um equipamento offline, portanto, ele não é conectado a qualquer rede de comunicação. A garantia disso para o eleitor é que o dispositivo não se comunica toda hora com qualquer ambiente, garantindo para o eleitor a segurança. É claro que os dados eles são extraídos em algum momento para uma mídia, a qual são transmitidos depois para os TREs e TSEs para a devida totalização. Marcelo Lau explica que o voto é salvo de forma criptografada, sem rastros dos dados pessoais dos eleitores. Um código de identificação também surge no momento da transmissão dos votos, garantindo que não houve modificação. Como mais um mecanismo de apuração, o Congresso Nacional aprovou em 2015 o voto impresso, que seria um registro do voto, mas o Supremo Tribunal Federal barrou a medida. Para o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Giannino, o documento em papel seria facilmente fraudável. Independente do percentual, vai haver alguém contando com a mão. Se vai haver alguém contando com a mão, existe a possibilidade, eu não preciso nem de inteligência para fraudar. Para Giuseppe Giannino, a principal preocupação é a propagação de fake news que geram insegurança na população, principalmente quanto ao sistema eleitoral. Com tantos avanços no que diz respeito à segurança de dados, é possível vislumbrar mudanças no longo prazo do formato de votação. A descentralização das informações por meio de blockchain, por exemplo, já se mostra possível no ambiente bancário. Para o presidente da Comissão de Empreendedorismo e Startups da OAB de Pinheiros, Rodrigo Borges, a resistência com as alternativas tem relação com o desinteresse público. Utilizando o sistema de votação em blockchain, teríamos uma segurança um tanto maior por se tratar de um sistema descentralizado. A gente não estaria sujeito à canetada de um único órgão ou entidade centralizadora ali dos dados. E com isso a gente teria, de certa forma, um poder um pouco maior na mão do próprio cidadão, uma vez que a gente não teria sujeito aos desmandos de uma entidade que poderia, em última instância, modificar ali os votos, etc. Rodrigo Borges acredita, porém, que para tornar o sistema eleitoral mais confiável aos cidadãos, é preciso mudar a cultura do país. Em 22 anos de uso das urnas eletrônicas no Brasil, a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE não identificou tentativa de ataque de hackers a nenhuma das mais de 500 mil urnas ativas no país. Bom, professor Vila, sempre numa eleição marcada pelas notícias falsas, tem muitas correntes falando mal das urnas eletrônicas. Até no período entre as eleições, repete, né? Então, acho que esses esclarecimentos são fundamentais. Nada indica, até agora, não há nenhuma prova material de que as urnas podem ser fraudadas. E insisto, na mesma urna, muitas vezes você vota, depende da eleição, como nessa, você vai votar para deputado estadual, governador, deputado federal, 2 senadores e o presidente da República. E você vai votar para muitos votos para partidos diferentes, né? E tudo está registrado lá. Então, se tivesse uma manipulação, ela ia favorecer A contra B. Portanto, não é o caso tal. Ao contrário, isso é um exemplo para muitos países que querem adotar a urna eletrônica. Isso facilita, por exemplo, todo o trabalho de conhecimento do processo eleitoral, impede as fraudes. O que tinha de fraude com a voto em cédula era uma coisa inacreditável. Muitas vezes o sujeito votava em branco e o mesário, ela preenchia o nome do candidato que lhe interessava, inclusive naquilo que já havia impresso, que eram os votos majoritários para senador e presidente ou prefeito, né? Que era só colocar o X. As fraudes
marcam a história. E olha, a cédula única foi utilizada pela primeira vez nas eleições de 1955 para presidente da República tal. Só a partir de 62 é que ela foi utilizada, a cédula única, para todas as eleições, né? Para as prefeituras, governos estaduais, presidente da República e assim por diante, e para o Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras de Vereadores. Ou seja, o sistema é seguro, não vamos ter essa visão de que se ganha meu candidato é seguro, se perde é fraude. Aí não dá.